Boa noite, alunos e alunas da quarta etapa. Prazer estarmos aqui juntos mais uma vez nesse encontro virtual, né? Na verdade não é uma aula, é apenas um vídeo explicativo para ajudar você aí na sua atividade. Espero que, na verdade, esse material possa contribuir com o seu aprendizado. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula do dia 18 de março de 2021. Nós vamos trabalhar dois assuntos. A gente vai ver primeiramente o alfabeto em inglês, né? A gente vai ver exatamente a diferença entre o alfabeto na língua inglesa e o alfabeto da nossa língua portuguesa, e também vamos ver um outro assunto bem interessante que trata-se exatamente dos pronomes pessoais, certo? São aqueles pronomes pessoais do caso reto que nós conhecemos na nossa língua portuguesa. Como em inglês, a gente vai conhecer, a partir de hoje, esses pronomes, vamos saber qual é a sua participação na frase, na oração, para que eles servem, enfim. Tudo bem? Então, vamos à aula. Let's give a look. Vamos dar uma olhada aqui. Como você pode observar, nós temos aqui, portanto, algumas informações sobre o alfabeto da língua inglesa. Na verdade, trata-se de 26 letras, né, tal qual nós temos aqui na nossa língua portuguesa. 26 letras. Então nós temos, portanto, as vogais e temos as consoantes, logicamente, né? Então qual é a diferença? A diferença é exatamente o som, a forma como nós pronunciamos cada letra dessa. Porque, por exemplo, a letra A do nosso alfabeto, né, a letra B, a letra C e assim por diante até a letra Z, nós já sabemos, né, desde a nossa infância, o som de cada uma delas, porque esse é o som atribuído a essas letras, consoantes e vogais, na nossa língua portuguesa. Mas essas mesmas letras, né, elas são pronunciadas de forma diferente quando a gente trata de um outro idioma, no caso, a língua inglesa, né? Vamos ver então como cada uma é pronunciada na língua inglesa. Nós temos, portanto, aqui, ó, nós temos, primeiramente, a letra A, que a gente pronuncia EI, né? Vamos ver então como é que fica. Olha só, a letra A gente pronuncia EI. Então, sempre que nos deparamos, na maioria das vezes, com essa letra numa palavra, ela vai ter esse som. Na maioria das vezes, logicamente, dentro de uma palavra ou outra, ela vai ter uma sonoridade um pouquinho diferente, mas na maioria das vezes ela vai ter essa sonoridade. Letra B, B. Letra C, C. Letra D, D. Letra E, I. Letra F, F. G, G. Letra H, H. Letra I, a gente pronuncia I, né? Não esqueça disso. O J, J. O K, K. O L, L. O M, M. O N, N. O O, O. A letra P, a gente pronuncia P. Então, observe como, na verdade, cada letrinha vai tendo uma sonoridade diferente, né, uma da outra. Veja que vai mudando. E isso a gente vai saber exatamente quando a gente for montando as palavrinhas. A gente for juntando aí as vogais e consoantes, formando as palavras, e a gente vai saber, na verdade, como a gente vai pronunciar cada uma delas com um som aproximado. Tá certo? Então, olha só. Continuando então, nós temos a letra Q, né, que é Q. A letra R, a gente lê R. A letra S, S. T, T. U, U. V, V. W, W. X, X. A letra Y, Y. E a letra Z, de uma forma geral, a gente pronuncia Z. Por que de uma forma geral? Porque há uma diferença de um país para outro. Por exemplo, nos Estados Unidos e Reino Unido, a letra Z ela é pronunciada diferente. Vamos ver qual a diferença? Então nos Estados Unidos a gente lê o Z, Z, com esse som Z, e no Reino Unido com o som de Z. Mas isso não importa, a gente vai ver isso aí lá na frente,
são outros detalhes, tá certo? Com relação ao alfabeto, é exatamente isso, né? Não tem muita coisa para se trabalhar, para ver, até porque a gente está tendo esse primeiro contato, e o principal aqui, o mais importante, é você ouvir o som de cada uma dessas letras, sejam vogais ou consoantes, né? E depois é que nós vamos aplicar esse som nas palavras, na formação das palavras. Tudo bem? Nós temos, portanto, a seguir os chamados subject pronouns, os pronomes pessoais. Nós sabemos que quando estamos na escola, lá na infância, quem teve a oportunidade de estudar na infância, sabe que uma das primeiras coisas que a gente tem conhecimento é exatamente esses pronomes pessoais, com relação a esses pronomes pessoais, chamado de pronomes pessoais do caso reto. Eu acho que alguém deve lembrar disso, né? Em inglês nós temos essa expressão subject pronouns. Por quê? Porque esses pronomes, eles também fazem o papel de sujeito nas frases, nas orações. Então os pronomes, na verdade, eles têm a função, vamos dizer assim, de substituir um nome, né, numa frase, ou acompanhar também esse nome, né, para que não torne repetitivo, ok? Então, os pronomes pessoais, eles vão se dividir em subject pronouns e também object pronouns. Então, pronomes sujeito e também pronomes objeto. A gente vai trabalhar inicialmente os pronomes sujeito, que são aqueles pronomes que nós conhecemos na nossa língua portuguesa como pronomes pessoais do caso reto: eu, você, ele, ela, nós, eles, elas. Lembra disso? Né? A gente vai rever isso. E os pronomes objetos, que são aqueles pronomes que vão receber a ação do sujeito, a gente vai deixar um pouquinho para diante, para outra aula, tá bom? Para não confundir muito a sua cabeça. Então vamos ver então com relação a esses pronomes chamados de pronomes sujeito. E por que pronome sujeito, né? Porque, na verdade, eles vão sempre ter a função de sujeito na frase ou na oração. E o que é o sujeito? Ou quem é o sujeito? Ou o que é o sujeito? Na verdade, o sujeito é a quem nós nos referimos, é aquele que pratica a ação, é aquele ser que manda na frase, né? Aquele mais importante. Se eu digo, por exemplo, Maria é bonita. Quem é bonita? Maria. Portanto, nessa frase, o sujeito é Maria, embora aqui seja um substantivo, né? A palavra Maria. Mas eu posso dizer, por exemplo, ela é bonita. Quem é bonita? Ela. Nós temos, portanto, aqui o pronome ela, né? Representando aqui, tendo a função nessa frase de sujeito. Portanto, eles vão sempre ter essa função especial nas frases e também nas orações. Portanto, eles são tão importantes, né? E a gente usa sempre. Nós temos, portanto, os seguintes pronomes. Olha só, nós temos aqui, em primeira pessoa, nós temos esse I maiúsculo que nós vamos pronunciar I. Lembra lá que eu falei agora há pouco, lá no alfabeto, quando a gente chegou na letra I, eu disse, olha, essa letra aqui a gente pronuncia I. Então, esse I, esse I maiúsculo, né, fazendo uma tradução assim ao pé da letra, ele vai também ser um pronome, tá certo? E, nesse caso, ele significa eu. Eu. Quando eu digo I, eu estou dizendo eu. Por exemplo, I like you. Eu gosto de você. I like you. Eu gosto de você. Então, essa palavra I, né, essa expressão significa eu. Ou seja, nós estamos tratando aqui da primeira pessoa do singular. Vocês sabem muito bem o que é singular e plural, né? Singular quando eu falo de apenas um ser, de uma coisa só, de uma coisa única. Plural quando eu falo de duas coisas ou mais, né? Tá certo? Então, quando eu digo eu estou falando de quantas pessoas? Apenas uma. Portanto, é a primeira pessoa do singular. Nós temos a segunda pessoa do singular aqui, ó. You. Significa você ou tu. You. Repeat after me. Repita depois de mim. You. Essa palavra significa você. É a segunda pessoa do singular. Se eu digo você, eu estou me referindo a quantas pessoas? Uma. Portanto, singular, né? Uma. Então, you, nesse contexto aqui, vai ter significado de você e, portanto, a segunda pessoa do singular. Aqui nós temos as terceiras pessoas do plural. Quais? Essas daqui.
nós temos he, she e it. São consideradas terceiras pessoas do singular. Se eu digo, por exemplo, he, eu estou dizendo ele. Ele. E se eu digo ele, eu estou me referindo a quantas pessoas? Apenas uma, não é verdade? She significa, em português, ela. Né? Observe que nós temos aqui um pronome para eu me referir sempre ao gênero masculino, ele, e she, um pronome para eu me dirigir sempre ao gênero feminino, tá certo? Então, she significa ela. E nós temos aqui it. Esse pronome ele é um pronome neutro, é considerado um pronome neutro. Na maioria das vezes, vou me referir sempre a animais ou objetos, né? Então, quando eu me refiro a animais ou objetos, eu vou usar it. Ele vai significar ele ou ela. Eu vou me dirigir sempre ao gênero masculino ou feminino. Tá bom? Não importa. Mas eu nunca vou usar it para me referir a pessoas. Tudo bem? E aqui, portanto, nós temos as terceiras pessoas do plural. Quais são? Nós temos aqui, ó, we, you e they. We, you e they. Tá certo? Então, esse we, desculpe, esse we ele significa nós. Observe que aqui, quando eu digo nós, eu estou me referindo a mais de uma pessoa, não é? É por isso que we ele é considerado o quê? Plural. Então, a partir daqui, nós temos as terceiras pessoas do plural. We, you e they. Tá bom? Nós temos aqui, you significa vocês ou vós. Se eu digo vocês, a turma inteira, né? Eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Então, portanto, é plural. E você pode perguntar, professor, mas esse you lá em cima, né, que você mencionou, né, significa apenas você e é singular? Sim. Como é que eu vou saber a diferença entre esse you e esse outro you? É dentro de um contexto, dentro de uma fala, dentro de um diálogo, tá certo? É que a gente vai perceber se trata de um plural ou de um singular. Isso a gente vê lá na frente e a gente vai percebendo essa diferença com o passar do tempo, tá certo? E por último, nós temos aqui, portanto, o pronome pessoal, they. Significa eles ou elas. Eu vou usar tanto para o masculino como para o feminino. They, eles ou elas. Se eu quero dizer, elas estão em casa, they are at home. Né? Eles ou elas. Então, portanto, nós temos aqui os pronomes pessoais, os subject pronouns. Lembrando mais uma vez que esses pronomes eles vão sempre exercer a função de sujeito nas frases. Simples assim. Vamos dar uma olhada como funciona? Vamos ver então na prática. É bom a gente dar uma olhada na prática. Então, os subject pronouns devem ser usados sempre que precisar conjugar verbos. Então, quando eu vou conjugar verbos, a gente vai ver depois aí o que são verbos, que é uma outra classe gramatical, né? Nós estamos falando aqui de uma classe gramatical chamada de pronomes, e nós temos uma outra classe gramatical chamada de verbos. Quando a gente for juntar esses pronomes com os verbos e fazer a conjugação desses verbos, nós vamos então ver como é que funciona na prática cada um deles, tá certo? Se eu digo, por exemplo, aqui, olha só, acompanhe comigo. Nessa primeira frase aqui, ó, nós temos o I maiúsculo, aquele I que eu leio como I, não é? Lembra disso? I. E nós temos um verbo aqui logo na sequência. Esse verbo aqui, o verbo like, to like, que é o verbo gostar. Your, ele é um outro pronome, chamado de um pronome possessivo. A gente vai ver depois os pronomes possessivos, que são outra classe de pronomes. E eyes, né, que é um substantivo, olhos. Então, I like your eyes. Eu gosto de quê? Dos seus olhos. I like your eyes. Olha só que nós temos aqui a frase começando com o pronome, porque ele vai ter sempre essa função de sujeito, né? Quem gosta de seus olhos nessa frase? Eu, né? I, portanto, aqui o pronome é o sujeito. Tudo bem? Compreendendo? Muito bem. A segunda frase nós temos o seguinte. Nós temos aqui a seguinte frase. You are late. You are late. Então, você está atrasado. You, olha só, you. Então, nós temos aqui depois do verbo to be, are, né? Então, nós temos aqui, ó, sempre o sujeito you, começando sempre a frase com
o pronome, fazendo exatamente essa função de sujeito. Aqui abaixo nós temos o que? Nós temos uma outra frase utilizando mais um pronome pessoal. She is my best friend. She is my best friend. Então nós temos aqui she, ó, she significa ela. Então ela é minha melhor amiga. She is my best friend. Aqui abaixo nós temos novamente uma frase com ela, né? She is on holiday. She is on holiday. Ela está de férias. E aqui abaixo nós temos com we. We live in Marisópolis. We live in Marisópolis. Nós, we, nós, pronome pessoal, se referindo aqui à terceira pessoa do plural, tá certo? We, nós. E nós estamos falando aqui de muitas pessoas, né? Quando eu me incluo, quando eu digo nós, eu e vocês, tá certo? Portanto, aqui nós temos a aplicabilidade desses pronomes nas frases, e é assim que funciona. Outra função que eles ocupam é de substituir. Substituir o sujeito dentro de determinada frase. Como acontece nessa aqui. Olha só, se eu digo assim, Carla plays volleyball on the beach every weekend. Estou lendo assim mais devagar para que você entenda, vá pegando o som das palavrinhas. Então, se eu digo Carla plays volleyball on the beach every weekend. Então, Carla ela joga voleibol de praia todo fim de semana. Todo fim de semana. Quem joga voleibol todo fim de semana nessa frase? Carla. Portanto, como você vê ela aqui destacada, ó, tá vendo? Carla, portanto, aqui trata-se do sujeito. Carla. Embora Carla aqui seja um nome. Se é um nome, é um substantivo próprio. Né? Logo abaixo, eu vou trocar esse substantivo aqui pelo pronome correspondente. Né? Então, qual é um pronome? Se eu digo assim, quem é Carla? Se eu faço essa pergunta, quem é Carla? Who is Carla? Quem é Carla? Carla é ela, não é uma mulher? Agora, se eu perguntasse assim, quem é João, quem é Pedro, quem é Manuel? Ele, né? Seria o gênero masculino. Mas nesse caso aqui, Carla, quem é Carla? Ela. Qual é o pronome ela em inglês? She, ó. She. Então eu tenho, portanto, she, nessa frase aqui de baixo, como sujeito. Eu estou substituindo, olha só a função que ele tem. Eu estou substituindo aqui Carla, que é um substantivo, por um pronome correspondente, ela. Então, she plays volleyball on the beach every weekend. Então, ela, quem? Carla, joga vôlei de praia todo fim de semana. Tá entendendo isso? Ok? Eu substituí o substantivo próprio por um pronome correspondente. Certo? Também esses pronomes pessoais servem para evitar o quê? Uma repetição. Repetição. Evita da gente estar repetindo o nome daquela pessoa várias vezes numa frase só. Né? Olha só, se eu digo, por exemplo, vamos ver então essa frase aqui logo abaixo. Se eu digo assim, ó, Peter went out at midnight, but when he arrived at the club, it was already crowded, so he couldn't get in. Ou seja, Peter, né, essa pessoa aqui chamada Peter, saiu de casa à meia-noite e o que aconteceu? Mas quando ele voltou, a boate já estava lotada. Então, ele não pôde mais entrar. He couldn't get in. Então, eu tenho aqui, na primeira parte da frase, né, deixa eu apenas destacar para você aqui, Peter, e aqui nós temos he, que eu estou substituindo aqui Peter, que é um substantivo, pelo pronome he, né, o pronome pessoal he. Quem é Peter? Que a gente poderia dizer, quem é Pedro? Quem é Pedro? Não é ele, ele. Não é um homem? Quem é Pedro? Ele. Como é que eu escrevo ele em inglês? A gente já viu agora há pouco. He. Então eu estou substituindo esse substantivo, né, trocando esse substantivo, colocando no lugar dele o pronome correspondente. Tá
tá certo? Então, he couldn't get in. Ele não pôde entrar. Ok? Então, esses são os pronomes pessoais. Esses são os pronomes sujeito. Então, a gente viu aqui o alfabeto, a gente viu o som das letras, o som das vogais e consoantes, e vimos também aqui um pouco, logicamente, que a gente vai aprofundar esse assunto no decorrer das nossas aulas, no decorrer dos nossos encontros, e você vai exatamente poder observar como funciona melhor na prática o uso desses pronomes nas frases e nas orações. Vamos ver então o que nos aguarda como conteúdo, como atividade. Olha só, vamos dar uma olhada então. Aqui abaixo, como atividade, é bem simples. Primeira questão. Em relação ao uso dos pronomes, em relação ao uso dos pronomes pessoais, em inglês, os subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, pronomes pessoais, é incorreto afirmar, é errado dizer que. Aí você vai marcar aqui uma das alternativas. Alternativa A, o pronome pessoal you é equivalente a você. Está certo ou está errado? Veja que nós estamos querendo aqui o quê? O incorreto, o que está errado. Então você vai marcar uma das alternativas, A, B, C ou D. Exatamente. A letra B nós temos o pronome pessoal she é equivalente a ela. Está certo ou está errado? She é ela, significa ela em português. É bom dar uma olhada. Nós temos aqui, letra C, o pronome pessoal they é equivalente a ele. Será? E na letra D nós temos o pronome pessoal I é equivalente a eu. Ok. Então, você vai dar uma olhadinha e marcar uma das alternativas. Tá certo? Sempre nessa questão aqui, na primeira questão, você vai querer que está errada. Você vai marcar que está errado e pronto, acabou. Só isso. Simples, fácil demais. Aqui abaixo nós temos, na questão 2, nós temos assinale a alternativa que apresenta a pergunta como vai você, em inglês. Como vai você? Então você pode até fazer uma pesquisinha aí, letra A, B, C ou D. Então como é que eu digo como vai você? É how old are you? What's your name? How are you? Ou nenhuma das alternativas. Marca uma delas, tá certo? 3. Associe as colunas corretamente. Nós temos duas colunas aqui. Quais? Nós temos coluna A, que é aqui que nós temos A, E, I, O, U, que a gente lê em inglês. A, E, I, O, U. E aqui nós temos na segunda coluna o som referente a essas letrinhas. Tá bom? Então você vai colocar aqui, ó, nesse espaço aqui, a letrinha correspondente ao som dela. Tá bom? Esse A aqui, como é que a gente lê em inglês? Então você vai olhar aqui ao lado, ó, e você vai colocar a letrinha ao lado do som dela. Só peço, dá uma olhada lá no alfabeto que a gente viu, tem um sonzinho de cada uma ao lado. Todo o material está aqui, você não precisa fazer pesquisas extras, você não precisa ir a livros, nada, está tudo aqui para você, tá bom? E a questão 4, o que nós temos na questão 4 e última questão, também temos duas coluninhas lindas e maravilhosas, relacionando aqui o som das letras. Associar a primeira coluna com a segunda. É semelhante à questão 4. Tá certo? É só dar uma olhadinha e você vai associar aqui esses sons a essa coleção de letras aqui do alfabeto. Misturados aqui várias letras. Tá certo? Só dar uma olhadinha e qualquer dúvida a gente vai estar no WhatsApp para tirar para você. É só manter um contato aí no privado. Não esqueça, quando mandar o material, você vai tirar uma foto, tá certo? E abaixo você vai escrever seu nome completo e o nome da sua turma. Então, quarta A, quarta B, porque isso vai facilitar o nosso trabalho aqui, gente. São muitas turmas e no final do ano a gente vai estar com a cabeça aqui cheia de cabelo branco, né? Tá certo? Forte abraço, a gente se encontra, portanto, então, na próxima aula. See you next class. Bye, bye.